Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse canal, onde nós falamos sobre dança do ventre da alma. E hoje nós vamos falar sobre a origem da dança do ventre. Bem, quem ama verdadeiramente a dança do ventre geralmente não mede esforços para descobrir a sua origem. Afinal, onde, como e por quem tudo começou? Essa dança milenar se iniciou. Existem registros que datam do período pré-dinástico do Egito Antigo, onde aproximadamente 5.000 a 4.000 anos antes de Cristo já se realizavam essas danças sagradas do ventre. Porém, não podemos afirmar com precisão que se iniciou no Egito Antigo. Por quê? Porque, inclusive, existem pinturas rupestres, como essa que você pode ver na imagem, que retratam mulheres dançando. Então, quem garante que essas mulheres, já naquele período, há 10.000 anos antes da era cristã, já não ondulavam o seu ventre com o propósito de conexão com os seus deuses ou com os astros? Mas, como não sabemos, vamos deixar esse ponto como interrogação e vamos partir do Egito. Você já deve ter escutado falar que as antigas sacerdotisas egípcias praticavam a dança do ventre com o propósito de conexão com os deuses e com os astros, certo? E elas faziam isso como e por quê? Bem, o faraó e todo o grupo dos seus sacerdotes costumavam ter como filosofia de vida a importância da conexão com o mundo espiritual e o físico para a tomada de decisões, porque eles não ignoravam aquilo que eles não viam. Se conectar com o espiritual e o material era muito importante para eles, pois eles acreditavam na vida após a morte, eles acreditavam que existia o espiritual além do físico. Acreditavam em decorrência da sua observação na natureza das coisas e na influência que a natureza sofria em relação ao movimento dos astros. Por isso, cada vez que os sacerdotes tinham a necessidade de se conectar, de praticar algum ritual, que na época era praticado inclusive de forma material, física, eles usavam da presença das dançarinas egípcias para abrirem o caminho, para purificarem o salão onde o faraó, que inclusive também é sacerdote, se concentraria para tomar a sua decisão. Então, elas chegavam com incensos perfumados e inebriantes, cantando, tocando música e ondulavam o seu ventre. Buscavam representar bem movimentos que se comunicassem tanto com os astros quanto com os deuses, de forma a trazer harmonia ao local, de forma a trazer amor. Então, por isso, as sacerdotisas não poderiam ser qualquer um. A inocência e o amor, a vontade de cuidar, de proteger, de acolher, que você pode até chamar esse sentimento de maternidade, eram virtudes indispensáveis nessas dançarinas. Então, por isso, elas eram muito importantes e dignas de cumprirem esse papel. Com o decorrer do tempo e o passar dos anos, essa dança sagrada do amor foi sendo transmitida de mestre a discípulo e foi se espalhando pelo mundo, até que, com o decorrer dos séculos, chegou até nós com muitos outros propósitos, inclusive o de entretenimento. Mas nem sempre tudo foi flores. A dança sofreu por diversos séculos muito preconceito e perseguição. E infelizmente isso existe até hoje. Eu separei um mapa mental, um humilde mapa mental que eu fiz para vocês compreenderem melhor alguns pontos importantes da história, por onde a dança do ventre passou. Começando então, saindo do Egito e indo para Grécia e Roma.
Na Grécia e Roma, certamente, por meio da rainha Cleópatra, a dança do ventre foi transmitida para outras sacerdotisas dessa região também, da Grécia e da Roma. Essas dançarinas dançavam com um propósito de conexão com os deuses, porém com outros nomes, como por exemplo a deusa Perséfone, a deusa Artemis, a deusa Hera, deusa Juno, deusa Afrodite. Então, existem registros como, por exemplo, pinturas em vasos, pequenas estatuetas, pinturas em antigas grutas e cavernas que foram encontradas e que comprovam essa informação de sacerdotisas dançando como forma de se conectar com o plano superior e com o amor. E o tempo foi passando e chegou o cristianismo. O cristianismo chegou com sua sabedoria cristã, porém, não sei se foi por medo da emoção, porque às vezes a emoção pode gerar um certo medo na gente, porque nem sempre a emoção vai vir linda, vai vir fofa, né? Muitas vezes a emoção pode mexer com vibrações que não são muito positivas pra gente naquele momento. E a gente sabe como é difícil conter quando a gente não consegue transformar durante o processo dessa alteração, dessa emoção. Então, talvez, presumo eu, que seja por medo da emoção que eles começaram a reprimir a dança do ventre. A mulher sempre foi representante da emoção. Por quê? Porque ela tende, em sua natureza, a ser mais emocional do que o homem. Então, elas sempre foram representantes do amor, da emoção, e elas eram as representantes da dança do ventre. Então, as mulheres já começaram a ser proibidas de dançar a dança delas. Olha só isso. E para matar de vez, os homens é que podiam dançar. Então, eles se vestiam de mulher e dançavam a dança do ventre, mas as mulheres não podiam. Fala sério, né? E nisso, a dança do ventre foi sendo cada vez mais reprimida pelas dançarinas, pelas mulheres. E com o passar dos anos, já não podia mais nem se falar. Existem, inclusive, muitos registros na Bíblia que comprovam que existiam dançarinas cristãs que dançavam o ventre, como, por exemplo, a Mariam e outros registros também. Mas nem sempre esses registros na Bíblia, essas passagens, vão dignificar essa dança feminina como sagrada, como digna. Porque a sabedoria nem sempre era escrita de forma literal para qualquer um compreender. Muitos escreviam de forma por parábolas para somente aqueles que tinham um coração puro, que tinham a chave dos mistérios, conseguir interpretar de uma forma diferente, de uma forma nova de se ver. E em decorrência disso, com o crescimento e desenvolvimento populacional, nem sempre todos tinham essa visão mais pura de se olhar as coisas. E o preconceito foi se espalhando cada vez mais através dos séculos, o que só reforçou ainda mais no Império Otomano, por exemplo. No Império Otomano, o Islã chegou com força brutal na conquista dos seus territórios e a dança do ventre foi ainda mais reprimida. Mas não pense em você que as nossas ancestrais desistiram de dançar o seu ventre. Muitas ainda se reuniam em círculos sagrados secretos para praticar essa dança maravilhosa, sagrada do amor. E assim ela foi sendo transmitida de mestre a discípulo através do tempo, até chegar a nós. Só que, como já dito antes, a população cresceu, a economia se desenvolveu e a política também, e o jogo de poder também. Então, a dança do ventre foi ganhando diversos outros objetivos, como por exemplo, da sobrevivência. Era preciso sobreviver, custasse o que custasse. Então,
aqui nós podemos chegar ao ponto das Ghawazī. As Ghawazī, ou Ghawazī, elas eram ciganas que viviam no Cairo, vindas de outras regiões vizinhas, e dançavam para sobreviver, para ganhar o seu pão. Então elas usavam de sua arte como entretenimento para ganhar dinheiro e assim sustentar sua família, sua comunidade. Suas características são muito alegres e divertidas. E se você se interessar mais sobre essas ciganas que tiveram um papel muito importante na disseminação da dança do ventre, coloca aqui nos comentários que eu vou amar fazer um vídeo falando com mais detalhes sobre elas. Será um prazer para mim. Então, coloca aí, Carol, fale mais sobre as Ghawazī, que eu me interesso em saber, tá bom? Enfim, elas então, juntamente com as Awalin, que eram dançarinas como elas, porém nobres, elas só dançavam para a nobreza em ambientes fechados. Então elas não dançavam necessariamente para sobreviver, mas para entreter os nobres, com cantos, com música e com dança sagrada. Elas foram se espalhando pelo mundo, primeiramente na Europa e na região ocidental. E aí passaram-se os anos, até que, por volta de 1920, chegou o cinema egípcio. E o cinema egípcio teve um papel importantíssimo na divulgação dessa dança pelo mundo, porque dançarinas consagradas participavam dos filmes, dançando o ventre, entretendo o público em barzinhos, em reuniões, em festas de nobres, e o mundo começou a se interessar muito por essa arte. E nisso essa arte foi sendo cada vez mais ensinada de um para o outro, e foi ganhando diversas características ao redor do mundo. É como se a dança do ventre fosse ganhando mais uma personalidade do mundo, pegando um pouquinho de cada lugar e trazendo para o seu ventre. Olha que lindeza! Foi quando então chegamos na década de 50, um bailarino maravilhoso e espetacular chamado Mahmoud Reda apareceu com uma missão de vida maravilhosa para nós: divulgar a dança do ventre e a dança árabe pelo mundo com muita sofisticação. Então ele organizou uma trupe composta por 12 bailarinos e 12 bailarinas, onde, através de muitas pesquisas em diversas aldeias árabes, em diversas localizações, ele trazia essas informações e colocava, sintetizava no palco, trazendo a elegância do balé e a essência da dança folclórica árabe. Então, aqui está um trechinho só para você ter uma olhadinha nesse trabalho maravilhoso. E por isso essa dança ganhou muita classe e cada vez mais sofisticação, mesmo com o propósito de entretenimento. Mas aí você pergunta, Carol, mas e no Brasil? Quando que essa dança chegou? Bem, no Brasil pudemos contar com a nossa precursora, Sheherazade Sharque, que ela chegou no nosso país na década de 60 e começou a ensinar a dança do ventre lá pela década de 70, finalzinho de 60 e durante a década de 70 ela ensinou bastante a dança do ventre com tudo que ela sabia, com tudo que ela podia. Todo o conhecimento dela foi compartilhado com as brasileiras. E assim a dança foi se tornando cada vez mais forte, cada vez mais conhecida e cada vez mais querida e desejada por dançar. E hoje nós temos bailarinas maravilhosas, professoras dedicadas, casas árabes de chá, como por exemplo o Khan El Khalili, que fica em São Paulo, que foi aberta nos anos 70 e que hoje é referência nessa dança. Enfim. E se você se enquadra
nessas pessoas, nos amantes da dança do ventre, seja muito bem-vinda a esse canal se você ainda não conhecia. Eu espero que você tenha gostado, mas antes de encerrar, eu vou dizer uma surpresa que eu até esqueci de falar no início do vídeo. Eu elaborei uma sequência de alguns movimentos de dança do ventre que é perfeitamente encaixável em qualquer ritual de conexão com os deuses, assim como as antigas sacerdotisas egípcias faziam. E eu vou ensinar esses passos nos próximos vídeos. E no último, a sequência estará completa para você dançar toda vez que você sentir necessidade, que você precisar se acalmar, se conectar e trazer essa sabedoria sagrada para o seu ventre e para a sua mente. Então, não perca os próximos vídeos. Já entre no canal, ative o lembrete de notificação quando eles forem liberados e acompanhe tudo certinho para você pegar essa sequência de dança do ventre sagrada das antigas egípcias para trazer para a sua vida, porque eu te garanto que vai lhe ajudar muito mesmo. Mas lembre-se do seguinte, a dança do ventre é muito mais importante, além de você trabalhar no físico, claro, mas trabalhar ela, como você trabalha no físico, na sua mente. Você dançando de corpo e mente, você vai lapidar a sua alma e desenvolver a sua alma. Tá bem? Porque dança do ventre de verdade, ela vem de dentro para fora. Ela trabalha a dança do ventre da alma. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu like, por gentileza. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Ative o sino de notificação e te vejo nos próximos vídeos. Um super beijo, até mais!